Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vou falar hoje sobre um assunto que dá muita discussão, muito debate, alguns por desconhecimento da palavra, outros porque foram ensinados de forma errada ou até porque não tem muito ensinamento sobre isso na igreja, principalmente onde o pastor também já não está obedecendo o que a Bíblia diz a esse respeito. Aqui esse vídeo vai ser sobre se um pastor pode se separar, né? O que a Bíblia diz sobre isso. E nós não, porque hoje eu sou pastor por misericórdia, eu estou falando aos membros que estão lá embaixo, né? Que não são pastor, não tem cargo na igreja. O que a Bíblia diz, pode ou não pode separar? Qual é a diferença, né? Existe diferença? O pastor é alguém que foi chamado para guiar o povo. Então ele tem que ser exemplo. Então Deus cobra algo, não que não vai cobrar de todos, né? Porque a palavra de Deus é igual para todos, mas aquele que deseja um cargo na igreja, ele tem que entender que ele vai ser referência para os irmãos. É alguém que vai guiar o povo, então ele tem que ser exemplo em tudo. A ovelha lá na cadeirinha sentada lá, até ela ser formada, até ela, né, ser moldada, amadurecer espiritualmente, tem coisas que ela não vai entender, tem coisas que vai fazer porque não compreendeu ainda, vai fazer errado. E então essa pessoa, ela não está no mesmo estágio espiritual que um pastor para seguir a risca tudo, né? Então um pastor, se ele já foi levantado a pastor, ele tem por obrigação de obedecer o que a palavra de Deus diz para ele, porque ele também é uma referência para aqueles que ele está guiando. Ele é alguém que tem que dar o bom exemplo em todas as áreas e naquilo que ele prega. Ele tem que viver o que ele prega, né? Infelizmente, muita gente tem pregado o que não vive e não ensina apenas o que a Bíblia diz. Oséias 4,6, que eu tenho citado, e alguns homens de Deus também têm citado: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o texto ali continua dizendo que é por falta de conhecimento, não só apenas por causa do povo, mas porque os sacerdotes, que são os pastores hoje, não têm ensinado só a palavra, né? E acaba o povo sendo destruído por falta de conhecimento, porque aquilo que eles precisavam saber na palavra de Deus para não fazer errado, aqueles que querem praticar só a verdade, acabam não aprendendo, porque os pastores, a maioria, não está ensinando só a palavra, né? Cabe a nós, líderes, aqueles que têm chamado, que estão à frente de um ministério, ensinar só o que a Bíblia diz, amém? Eu vou me focar primeiro na parte que é para os pastores. Amém? Malaquias 2, do 14 ao 17, Deus está falando àquele povo, ali num contexto, aos sacerdotes, que eles estavam lá chorando no altar, mas já não tinha, alguns ali já tinham, não estavam mais fiéis à sua esposa, que tinham conseguido, né, que tinham se relacionado desde a juventude. E Deus diz ali no 16, diz assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Aqui o detesto, em algumas versões, vai dizer que Deus abomina. Deus leva tão a sério essa instituição que se chama casamento, que foi a primeira instituição criada por Deus lá em Gênesis, entre Adão e Eva. Então, Deus não criou a igreja primeiro, Deus criou primeiro o casamento, a família, né? Claro, criou todas as coisas primeiro, mas como na parte de depois de o homem estar sobre a terra, depois de estar tudo pronto, o que ele criou depois foi o casamento, o Adão e Eva, para se relacionar, terem filhos. Então Deus criou princípios sobre isso. Então um pastor, um sacerdote, que está no altar, quem lê esse texto depois vê que está falando aos sacerdotes ali que eram da tribo de Levi, tinham que, como regra, respeitar essas regras, porque era alguém que conhecia a palavra de Deus. Então não era qualquer pessoa, né, que estava
não levando a sério a palavra. Era alguém que conhecia as regras de Deus, era alguém que conhecia a palavra de Deus, então ele tinha que ser referência. Gênesis, diz assim, né? Gênesis 2, Gênesis 2, lá no 18, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus constituiu a mulher, né, fez para ser uma auxiliadora do homem. Então não é bom que o homem ande só, né? Se ele for para andar pecando. Eu vou falar, ler alguns textos aqui que tem a ver, textos que tem a ver com isso também, tá bom? 1 Timóteo 3, aqui é a parte que eu falei, por sacerdotes, pastores hoje, né? 1 Timóteo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, como alguns acham hoje que beber não dá nada. Se você está no altar, se você é alguém que tem um chamado próprio de Deus, que vai guiar o povo de Deus, a pessoa não pode ser dada ao vinho a estar bebendo, porque ele é exemplo para os outros. Ele pode escandalizar a obra, ele pode uma hora passar do ponto e uma hora falar uma bobagem e escandalizar uma ovelha. Não espancador, não está batendo todo mundo, né? Não cobiçoso, de torpe ganância, uma pessoa avarenta, uma pessoa que só pensa em dinheiro, um pastor, um líder de ministério, ele não pode ser alguém que só pensa em prosperar, em conquistar, em virar empresário. Ele é ganancioso. O líder, o pastor de um ministério, seja qual é o cargo, qualquer cargo que ele tenha na igreja como liderança, apóstolo, profeta, mestre, o evangelista, ali as 5 vocações principais, acho que é Efésios 4 ou 5 fala sobre isso. Eles foram chamados para guiar o povo, eles não podem ser gananciosos e pensar em enriquecer, em prosperar como um empresário lá fora. Ele foi chamado para fazer algo diferente, mais moderado, não contencioso, uma pessoa que só faz intriga em todo lugar que vai. Não avarento, né? Falando de a pessoa que ama o dinheiro, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Contencioso, né? Eu digo para os irmãos, Jesus se irou, mas por que ele se irou? A Bíblia também diz que Deus se ira. Quando a ira de Deus é uma ira santa, por quê? Porque ele não se ira por coisas da carne que nem o ser humano. O ser humano que somos nós, seja pastor ou um membro lá, simples lá na igreja, o mais humildezinho que tiver, desde ao que esteja mais bem financeiramente, diante de Deus todos os dois são igual, o pastor também é igual, porque todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Nenhum deles tem que andar por aí fazendo intriga, fazendo confusão, né? E aqui nesse caso é para pastor, é uma pessoa que ela tem que ser moderada. Ele pode se irar, pode, mas pelo que ele está se irando? É por coisas de Deus, por aquilo que não concorda com a palavra de Deus. Ele está chamando a atenção, mas ainda que ele se exalte um pouco, é para chamar a atenção do povo, né? Para voltar para a palavra. Mas vamos ficar na parte de casamento, que isso aqui já é outra área. Então hoje a gente vê pastores por aí separando por qualquer motivo. Esse dia eu vi na internet, no Facebook, um pastor num grupo pedindo para os irmãos o que eles achavam, porque ele queria separar. Ele não dava mais certo com a mulher, já estava interessado em outra. Eu disse, meu Deus, como é que esse irmão vai aconselhar um casamento? Esse pastor, ou ele está desviando, ou ele está desviado no altar. Porque diz aqui, ó, convém que o bispo seja irrepreensível de uma só mulher. Então ele não vai casar com outra, é aquela e pronto, acabou, até que a morte separe a volta de Jesus.
Não tem que arrumar desculpa para estar separando. O único caso que pode separar é em caso de adultério. E lá o texto diz, eu vou ler de novo, ler aqui ali 1 Coríntios, que não pode se casar de novo. Separou, acabou-se, meu amigo. É até a volta de Jesus. Deus não dá outra opção, a não ser que ficou viúvo. Viúvo é outra coisa, porque enquanto a pessoa está viva, se separou, seja por adultério, seja o que for, tem um vínculo espiritual. A partir da hora que morreu, mesmo que está separado, morreu, está viúvo está livre. Aí se quiser casar, Deus dá essa opção. Pode casar o viúvo, se for para andar pecando. Mas por qualquer motivo, está separando e casando. Principalmente, pastor, olha, está precisando conhecer mais a palavra de Deus, ler mais a Bíblia. Está na carne e não no espírito. Porque quem está no espírito tem temor das coisas de Deus. Ele quer saber se ele está certo, se ele está errado naquilo. Principalmente pastor, já era para saber disso, não era nem para... aquele irmão lá tava querendo uma aprovação dos irmãos na separação dele. Como se quando chegar lá no dia do juízo, Deus vai aceitar a aprovação dos irmãos na separação dele e não o que a palavra de Deus dizia. No dia do juízo ele vai ter que prestar contas a Deus se ele separar, porque ele separou contrário à palavra de Deus. Mas os meus irmãos na igreja, eu fiz lá uma enquete e o povo aceitou, concordou, achou que eu podia. E Deus vai perguntar, o que a minha palavra diz sobre isso? O que a minha palavra diz sobre um bispo, um pastor? Como é que ele tem que ser? Diz que pode ser mais de uma mulher? Que ele pode estar casando e separando assim de qualquer jeito, se o povo concordar? É isso que a minha palavra diz? A palavra de Deus não diz isso. Tá bom, irmãos? Então, pastor, leve as coisas de Deus a sério. Vai orar, vai jejuar. Casamento é uma instituição que Deus criou e ela é eterna até que a morte separe. Mas não é fácil um casamento, porque são duas pessoas diferentes uma das outras, uma da outra, personalidade diferente. Por isso que é bom hoje, quem conhece a palavra de Deus, que é solteiro, ore. Espere, peça a direção de Deus para mostrar quem é a pessoa certa. Ainda que Deus traga aquela pessoa certa, que é que vai te seguir, vai te auxiliar como esposa ou como marido, que vai ser o cabeça da casa. Aquela pessoa não é perfeita, perfeita foi só Jesus. Mas Deus vai trazer a pessoa que vai estar mais dentro do padrão que Ele queria para ti. Uma pessoa que vai ser fiel a Deus, uma pessoa que vai orar por ti também quando precisar, uma pessoa que vai ter temor das coisas de Deus. E hoje a gente vê alguns irmãos casando de qualquer maneira, como alguém que está lá fora sem conhecer a palavra. Depois casa, começa a dar um monte de zebra e não entende por quê. Porque não orou, não buscou Deus para mostrar quem é a pessoa certa. E agora, meu filho, casou e até que a morte separem. Ou adultério. Que é a única condição que Deus dá ali para separar. O apóstolo Paulo, eu vou entrar agora no que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Agora eu vou falar para todos, não apenas para pastor. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 7, ele dá mais algumas condições aqui, né? Ele se aprofunda um pouco mais, ele fala de outros detalhes de casamento, sobre os solteiros, ele fala para as viúvas, o viúvo, né? Para quem é casado com incrédulo, né? Um cristão casou com alguém que é incrédulo. Ele disse como e quando pode separar a situação. Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido pague a mulher, tá? Essa parte que não é uma questão para outro assunto. Pode assim mesmo. 7. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um desse modo e outro daquele.
Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Eu, às vezes, já até já falei sobre isso em algum lugar que eu fui pregar, até como testemunho, às vezes. Se eu tivesse conhecido Jesus quando eu tinha 21 anos, talvez eu não tivesse me casado. Porque a família, hoje eu tenho uma família, graças a Deus, né? Deus restaurou o casamento, restaurou minha família, meus filhos estão na igreja também. E mas família é um compromisso. Eu tenho vontade de sair por aí para lugares distantes, e se Deus me levar uma hora ainda for, mas como a gente tem uma família, tem filhos em colégio, é um compromisso. Tu não tem aquela liberdade de sair de manhã, voltar de noite, sem ter que estar dando explicação para ninguém, sem fazer com que a pessoa peque. Porque tem pessoas te esperando que vão se preocupar, que vão pecar, vão pensar bobagem. O diabo trabalha em muitas situações nessa, né, que a gente sabe como ele trabalha. Então tem situações que tu fica meio limitado, por ter família, por ter filhos. Então o apóstolo Paulo, ele disse, se alguém quiser ser como eu, é bom, né? Mas se for para andar pecando, ele diz assim, mas no 9, mas se não podem conter, se casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se, andar por aí fervendo, né? Querendo fazer o que não deve, então é melhor para case. No 10, todavia aos casados mando eu, mas não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. O apóstolo Paulo disse que não, se separar por divórcio ou qualquer outro motivo, o outro está vivo, casou, tem um vínculo espiritual. Morou junto, tem um vínculo espiritual. Morou junto ali, teve relações, tem um vínculo espiritual. Esse vínculo só encerra ou na volta de Jesus ou na morte, ficou viúvo. Então se casou e teve uma separação, tá, os dois vivos não podem mais casar. Tá claro aqui, ó, se porém se apartar, que fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixa a mulher, então é para os dois aqui a regra, não é só para um lado não. Mas aos outros digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente a habitar com ele, não se separe dela. E se a mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dela. Que eu vou pular para o outro versículo aqui rápido, porque é o que tem a ver com esse outro aqui de cima, sobre separação. 15. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para a paz. Eu já vi pastor usar esse versículo aqui, tirar ele fora do significado e dizer que a pessoa, se tiver dando briga no casamento, é melhor separar. Eu já ouvi pastor pregar assim. E é isso que o versículo está dizendo, não. Ele está dizendo, se eu sou cristão, eu e a minha esposa, vamos supor que ela não seja cristã, ela é uma incrédula. Ou vamos supor que amanhã ou depois ela se desvie, não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber de Deus. E ela diz, Paulo, eu estou indo embora. Estou indo embora, não quero mais saber de igreja, vou ver a minha vida, cansei de tudo, cansei de ti, não quero mais saber. Ela se tornou incrédula. Aí eu posso me apartar, porque não porque eu estou mandando ela embora, se o incrédulo se apartar. Então o incrédulo quer ir embora, não é eu que estou mandando, não é eu que estou arrumando o motivo. Ela não quer mais saber de Deus, não tem mais temor das coisas de Deus. Não estou falando de vida perfeita, porque como disse, casamento perfeito, meu amigo, são duas pessoas com opiniões diferentes, né? Que tem que aprender uma a ter paciência com o outro, a respirar fundo. Às vezes se altera um ou outro, depois tem que esperar baixar a poeira, pedir perdão, pedir desculpa. Às vezes fala coisa que não deve. Isso é um casamento que só dura se aprender um a lidar com o outro e ter temor das coisas de Deus. E se Deus estiver no casamento, um orando pelo outro, vai longe, vai até que a morte os separe a volta de Jesus. Sem isso não chega longe. Então, nesse caso, se o incrédulo ou a incrédula quer se apartar, o cristão ele está livre.
Ele disse porque ó, se Deus nos chamou para paz. E eu vi alguns pastores usar esse Deus nos chamou para paz como se, então, se qualquer motivo, né, qualquer briga ou discussão pode estar separando, porque estão só brigando. Não, não é isso que a Bíblia diz. Está dizendo que se o incrédulo quiser ir embora, e se ele quiser ir embora, eu não posso prender ele, obrigar a ficar casado comigo porque eu sou crente. Não, se ela se tornou incrédula, ela não está presa a mim. E nem eu posso manter ela presa ou ele preso, conforme o caso, se uma mulher com o marido se tornou incrédulo, ela não pode, eu não vou te dar divórcio, eu não assino nada, porque não sei o que. Não, a Bíblia diz que aquela pessoa não é minha escrava, ela não está sujeita à servidão, não é uma escrava minha ou um escravo teu. Deus chamou para paz, então se quer ir embora, tchau e benção, como dizem alguns irmãos, né? Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Porque quem convence é o Espírito Santo. E só quem sabe quem vai ser salvo é Deus. Deus às vezes nos mostra algumas coisas, né? Aquele que lá vai se converter. Deus já fez comigo, eu estava assim, triste com a pessoa que eu estava pregando e parecia que não entrava na mente daquela pessoa. Daí com aquela angústia no meu coração, o Espírito Santo me mostrou, ó, ele vai se converter. Só não me deu tempo na hora que isso ia acontecer. E eu disse para ele, cara, tu ainda vai se converter. Pode levar 2, 3 anos, mas o Espírito Santo me mostrou que tu ainda vai se converter. E passou um tempo, uns 2, 3 anos depois eu encontrei ele e disse, ó, aconteceu de fato como o senhor falou. Eu estou numa igreja e eu me converti. Então ali foi uma coisa que o Espírito Santo me deu naquela hora para mim não desanimar, para mim continuar fazendo a obra. Que tem pessoas que vão se converter, não são todos, mas vão. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso. Aqui tem algumas situações que, 1 Coríntios 7, você vai ler, vai falar das viúvas, fala dos solteiros, que eu já li alguns textos aqui. Então, e se alguém, para quem quer fazer a obra, cada um fique no estado em que foi chamado. Se eu cheguei na igreja, não conhecia a palavra, cheguei casado, eu fico casado. Eu cheguei solteiro, conheci Deus, não quero casar e eu me sinto bem assim, amém, tu foi chamado assim, tu se sente bem solteiro e quer seguir Jesus solteiro ou solteira, amém, fica assim então. Ali vai falar de escravo também, que tem a ver com outras situações, mas isso é a ver com outros vídeos mais para frente. Atos 17, 30 diz assim, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Quer dizer, mas então o cara chegou na igreja, aquela irmã chegou na igreja, já tinha separado não sei quantas vezes, e casou, e não sei o que. A Bíblia está dizendo que Deus não leva em conta o teu passado antes de tu conhecer a verdade, antes de tu conhecer a palavra. Era o tempo da ignorância, tu não conhecia a palavra de Deus. Chegou agora, mas chegou agora com esse marido, com essa esposa atual que você tem. Se teve 7, 10 casamentos antes, para Deus não interessa. Esse casamento agora diante de Deus é o que vai estar valendo. Então agora tu vai conhecer a palavra, siga a palavra e obedece o que a palavra de Deus diz. E o irmão me questionou esses dias, né? Paulo, mas o pastor, ele me dizendo, pastor, mas eu conheci um casal aí que estão passando por luta, porque já não é o primeiro casamento, e ele separou, já estava na igreja. Eu disse, irmão, assim, tem coisas que a gente não pode, eu posso ensinar, mas só quem conhece o coração de cada um é Deus. Mas os dois estavam na igreja, os dois eram crentes, então a gente não pode separar. Eu digo, irmão, tem uma diferença entre crente e cristão, né? Isso é básico para quem conhece a palavra de Deus. E só tem um jeito de separar se já está na igreja. Ou naquela situação que eu falei em caso de adultério, se a pessoa perdoa, mas não consegue mais confiar. Ou se no caso, se os dois são cristãos, né? Os dois sérios que são cristãos. Só tem
ali três coisas básicas ali para separar. Ou em caso de adultério, ou na casa que até que a morte os separe, ficou viúvo. Do incrédulo ali não conta porque é quando os dois não são cristãos, é só um, né? Então o cristão é só em caso de adultério ou em caso de ficar viúvo. Mas ainda diz que não pode casar novo, porque ele é cristão. Né? De viúvo pode, mas em caso de adultério não. Não pode mais casar, a não ser, até que o outro morra. É o que a Bíblia está dizendo ali. Mas aí supor que... mas o irmão, estavam os dois na igreja. Tá, mas... porque estavam os dois na igreja, os dois são cristãos, a Bíblia diz que tem o joio no meio do trigo. Pode ser um casal, um é crente, o outro não. Daí o outro tinha lá a mulher tinha aquela aparência de crente, mas no fundo ela não era. Daí ela resolveu ir embora. O marido não é culpado porque aquela mulher quis ir embora. Daí ele não pode ser um pastor, a mulher é uma descrente, ele não pode ser pastor porque a mulher é descrente. A Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. Que é diferente de ele não poder ser pastor porque a mulher é descrente. A mulher não quer Deus, ele pode pregar a palavra normal. Ele não pode sair casando com um monte de mulher, que é diferente. Ele pode ser marido daquela uma só mulher que é descrente e ser um homem de Deus. Como aquela mulher pode ser mulher de um só marido e ser uma mulher de Deus e um marido é um homem descrente. Deus não vai deixar de usar ela ou ele porque o marido ou a mulher é descrente. Então a gente não pode isolar, pregar coisas e forçar textos que não diz o que eu quero dizer, né? Só para concordar com o que eu penso. Então, mas é que separou, pastor. Tá, mas os dois eram cristãos verdadeiros. Se os dois eram cristãos verdadeiros, vão dizer o que eu digo. É até que a morte separe ou fique viúvo, ou a volta de Jesus. Se os dois são cristãos de verdade, se os dois encontraram Jesus, se os dois nasceram de novo, os dois vão ter o mesmo pensamento, a mesma fé, e um vai ser fiel ao outro porque eles têm temor das coisas de Deus. Além de um amar o outro, eles amam a Deus sobre todas as coisas, e esse amor a Deus sobre todas as coisas os leva a não querer pecar um contra o outro, porque eles não querem pecar contra Deus em primeiro lugar. É o único jeito de um casamento ser fiel, de um respeitar o outro. Mas se um dos lados ali não tiver essa fé, não tiver essa conversão de fato, vai acontecer que vai separar. Não é que ele era cristão e separou na igreja. Não, um dos lados talvez não fosse cristão ainda. Então não posso julgar por esse lado, né? Tá bom, irmãos? Espero ter ajudado aí, tirado algumas dúvidas. Os textos aqui eu estou usando aqui e deixando ali, citando para depois você ler com o tempo. Peça a direção de Deus. Eu vou fazer um vídeo, né, porque, também mais na frente sobre separação, se pode ou não separar quando há risco de vida, o que fazer nessa situação, o marido bate na mulher e tem risco de vida. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre esse assunto e vou estar postando também. Aqui no meu... Tem um blog aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo também, aonde eu tenho alguns e-books que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre falsos profetas, e são coisas que alguns irmãos faltam um pouco de entendimento. Aqui, ó, é onde eu conto meu testemunho, né, o encontro com Deus. Sobre falsas doutrinas, não são todas, mas assim as coisas mais básicas hoje que a gente vê dentro das igrejas que estão fora da palavra, regras de homem, costume, algumas coisas nesse sentido, né, para trazer um pouco de clareza. Mas tudo mostrado na Bíblia, o que a Bíblia diz. Batismo com o Espírito Santo, né? Hoje se ensina algumas coisas sobre batismo com o Espírito Santo aí que infelizmente não é o que a Bíblia diz, né? Uns até negam os dons, outros negam que o Espírito Santo ainda cure, né? E que tenha milagres de hoje, mas aqui nesse livro eu foco sobre o batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia fala de dois batismos, né? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E alguns estão citando que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua. Eu já vi alguns pastores falando isso, pastores
bem conhecidos no Brasil, né? Até na internet aí e tal. E não é isso que a Bíblia diz. E aqui nesse e-book eu ensino pela Bíblia o que a Bíblia diz a esse respeito. Conto o meu testemunho também, né, de como eu demorei a entender que já era batizado, já tinha tido experiências sobrenaturais com o Espírito Santo e achava que não era batizado porque alguns falavam algumas coisas fora da Bíblia, né, a esse respeito. E nesse e-book, Batismo com o Espírito Santo, eu ensino sobre isso. E aqui o e-book falando dos falsos profetas é um e-book onde eu cito tudo pela Bíblia, como reconhecer um falso profeta, como reconhecer um mercenário, um falso pastor, que hoje nos nossos dias tem muito. Então, se você tem dúvidas sobre quem teu pastor se ele é mercenário, se ele realmente não é um pastor de Deus, pelo que ele ensina, tem coisas que ele força, muito dinheiro, só fala sobre dinheiro. Se você quer realmente saber quem ele é, esse e-book eu te mostro pela Bíblia quem é o teu pastor. Não estou falando isso para julgar, mas apenas para que você não siga mercenários, né? Para que você não caia em mão de mercenários, possa ajudar os outros irmãos. Aqui é 50 centavos cada ou R$ 2 pelos 4. Se alguém quiser contribuir, nos ajudar, porque a minha intenção mesmo é que eu pudesse, principalmente esses dois aqui, ó, Batismo com o Espírito Santo e Falso Profeta, ainda conseguir colocar numa editora, né, um livro físico para chegar esse conhecimento a outros irmãos. Hoje a gente não tem condição financeira para isso, e até porque a gente não prega por dinheiro, né, a gente não é mercenário. E também uma das minhas intenções é um dia ainda poder ter uma van dessa aqui, né, para poder levar irmãos para a igreja. A gente não tem condição para isso, tem um carrinho básico ali, a pau e corda, né. Então, se alguém quiser nos ajudar, doar ou R$ 2 ou 50 centavos, ou qualquer outro valor que sentir no coração para nos ajudar, amém. Mas se não quiser, né, doar nada, nenhum valor, e quiser baixar os e-books de igual forma, pode baixar grátis aqui. Todos os 4 você pode baixar grátis, ajudando ou não, né, tendo condições financeiras ou não. O que importa é que você queira aprender. E aqui eu ensino algumas coisas pela palavra de Deus sobre esses assuntos aqui. Então, você tendo condição ou não de contribuir, não importa o valor, você pode baixar gratuito, porque a intenção é que você conheça a palavra, que você seja edificado pela palavra e tenha mais conhecimento, tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, na descrição, o link da página que está aqui, ó, onde está os e-books. Aqui é um blog que eu tenho, onde eu tenho muitas coisas sobre a palavra de Deus ali. E esse vídeo também depois talvez eu vou estar colocando no blog, tá bom? Tem uma conta aqui, daí você olha com o tempo ali, tá bom? Fiquem todos na paz, Deus abençoe a todos. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Qualquer coisa pode nos chamar, pedir, esclarecer mais algum assunto, ou me dar uma sugestão de vídeo sobre algum assunto que você queira, assim, um pouco mais de clareza. Eu vou estar fazendo um vídeo a esse respeito, tá bom? Pode deixar nos comentários abaixo do vídeo e eu vou fazer algum vídeo a respeito. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.